achamos, no primeiro momento, importante uma complementação técnica. Então, acho que o momento chave também da nossa trajetória foi essa passagem que a gente teve, que a gente começou a criar o sonho junto. Eu acho que isso que é bacana. Sempre brincava, a gente tem que ter intimidade com o cliente. Fala, mas que intimidade é essa? Mas intimidade é isso, é de estar pertencendo, entendendo. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lucedília Antunes e eu estou aqui no C3 Talks hoje para a gente falar de sucessão. Então, com a gente, a equipe da Rocontec, e eu gostaria de dar boas-vindas a vocês e pedir que vocês se apresentem. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, prazer com o pessoal do C3, um beijo grande para o Zagallo. Meu nome é Mário Rocha, sou um entusiasta da engenharia do Brasil. Fiz toda a minha carreira lá dentro da Gomes de Almeida Fernandes, depois Gafisa. Montamos a Rocontec em 2013. Sou professor da Escola Politécnica, faço alguns trabalhos voluntários dentro do grupo de engenharia e sou realmente um apaixonado pela engenharia. Muito bom, seja bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Rocha, também sou um apaixonado pela engenharia, igual o Mário comentou, acho que vem de pai para filho. Então, acho que desde pequeno ia nos canteiros de obra com ele, fui ganhando esse gosto pela engenharia. E hoje me dá muito prazer estar nas obras, estar acompanhando os empreendimentos. Toda vez que eu vou numa obra, cada momento a obra tem fazendo estrutura, tem aquele cheiro do madeirite, do não sei o que. Eu me sinto muito à vontade no canteiro de obra, até porque eu entendo que cada hora tem um momento, uma fase, e a obra ela vai se mudando muito. Eu acho que é muito interessante isso, a gente entregar também depois realizar aquilo que começou no papel, no projeto. Então, amo engenharia e minha carreira eu comecei na Rossi lá atrás, passei depois pela Company, e em determinado momento montamos a empresa junto, eu e o Mário, estamos aqui hoje. Muito bom, e vamos falar de sucessão. É bom. Bom, obrigado também pelo convite, C3, Zagallo, também pela oportunidade, a Rocontec também. Sou Cássio Ferro, eu, apesar dessa aparência jovem, né? Eu estou fazendo esse ano 30 anos de mercado, entrei em 96 na Gafisa, com 16 anos de idade. Também sou um apaixonado pela engenharia. Hoje estou na Rocontec há 5 anos, passei por grandes empresas de incorporação e construção, Gafisa, Iven, PDG, e hoje estou aqui somando nesse time aí e agradeço. Né? Eu é que agradeço. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre sucessão e o modelo da Rocontec, que é um modelo híbrido, né? Então, dentro dessa pauta que a gente vai falar sobre sucessão, a gente vai falar sobre os conflitos que existem, né? Familiares né? Quando tem essa transição, conflitos familiares e também com o profissional o executivo de mercado, essa dificuldade, os desafios, né? Que essa sucessão traz, para a gente poder inspirar as pessoas, né, que estão nos assistindo, como elas fazerem isso de uma forma estruturada, porque nesses mais de 30 anos que eu faço esses trabalhos nas empresas, eu percebo que as pessoas, elas às vezes não se organizam para isso, né? Perfeito. Elas vão tocando a empresa e aí chega um determinado momento que fala, nossa, não preparei um sucessor, né? E não estou falando só um sucessor direto, mas também sucessores em cada diretoria e os cargos abaixo, né? Então, e tem a questão do DNA da empresa, como passar esse DNA para frente, como transpirar isso, principalmente para quem é um executivo que vem de fora. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro, eu gostaria que vocês me explicassem um pouquinho como que é esse modelo de sucessão da Rocontec, né? Porque é um modelo híbrido. Se vocês puderem esclarecer para a gente como que funciona isso. Tá. Falar sobre o início da Rocontec, né? Eu tinha saído da Gafisa depois de 33 anos, mais de 20 como diretor lá, e eu saí realmente porque eu estava feliz, até achava que eu estava feliz com a engenharia. O Rodrigo estava saindo da Brookfield na época para montar a empresa dele,
E conversando, eu achei que pudesse agregar alguma coisa. Eu tinha a cabeça muito antinepotista, achei que nós sempre tivemos uma relação muito boa, eu achei que podia macular essa relação. Então, a minha cabeça inicial era de ficar uns 2 anos e sair da companhia para que ele seguisse o caminho, mas pudesse, em função de toda a minha vivência, network, pudesse ajudá-lo nesse início. E diferente do que era o meu pensamento, o nosso relacionamento só melhorou. Daí o outro trabalhava na Lindenberg, o Danilo veio trabalhar com a gente, mas logo no início o Pedro, que fez business, estudou fora do Brasil, veio para uma cirurgia também, e no fim criamos a empresa junto. Eu acho que uma vantagem competitiva da Rocontec é não é que os filhos vieram para uma empresa pronta. Né? Nós, a Rocontec, o que o Mário achava e criou, o que o Rodrigo achava, uma junção de tudo isso, né, que gerou uma empresa com a característica onde os 4, dentro da sua diversidade de perfil, têm valores que começam com valores familiares muito parecidos, e isso foi importante para impulsionar. E julgamos, no primeiro momento, importante uma complementação técnica. Com isso trouxemos o Luiz Fernando, que tem uma participação menor, para estar conosco e complementar todo esse potencial comercial de engenharia com profundidade técnica. E assim nasceu a companhia, com uma ambição de ter no máximo 10 obras. Mas, para nossa surpresa, as coisas transcorreram muito melhor do que o objetivo, até nem objetivo, né? O sonho inicial. Tá? Sim, sim. Então eu escuto muito que vocês tinham valores muito similares, né? E também, então, foi uma construção a várias mãos, né? Não foi uma coisa assim que o pai criou e os filhos vieram, né? Foi uma coisa que vocês meio que... E pegando a experiência de cada um. Uma coisa que eu acho muito bacana, que eu estou escutando aqui, é que cada um de vocês trabalharam em outras empresas. E, normalmente, empresários que eu converso, né, e que eu atendo, que montaram a sua própria empresa, muitas vezes só tiveram a sua empresa, não vivenciaram outras coisas. Então, isso eu já vejo como um grande diferencial, né, de vocês terem vivido experiências em outras empresas, e aí vocês trazem essa lição aprendida para construir, né? Eu acho que uma das coisas que ajudou também bastante nessa parte do nosso crescimento foi quando a Rocontec, acho que no 5º ano, não lembro quando foi mais ou menos, a gente começou a bater muito forte nessa parte de cultura. Então a gente trouxe a escola de marketing, né, fizemos um trabalho muito forte com uma empresa voltada nessa parte e trouxemos os funcionários juntos. E daí, em um determinado momento, quando a empresa estava com tamanho, a gente conseguiu juntar todos para criar um propósito, para criar uma estratégia da empresa para todos os funcionários entendessem como sendo deles também. Então, acho que um momento chave também da nossa trajetória foi essa passagem que a gente teve, que a gente começou a criar o sonho junto. Eu acho que isso que é bacana. Então, a gente tem muitos funcionários hoje que já estão desde o início da empresa, há 13 anos, ou alguns com 10, que fizeram parte disso e hoje eles vivem o sonho da Rocontec do tamanho que ela está hoje. Então, acho que isso foi uma coisa muito legal, dessa junção. Tem só a segunda geração, tem já os seus... O Rodrigão já tem 2 filhos. O Rodrigo já adiantou. Então, já tem aí a segunda, né, a terceira geração. Já leva ele nos canteiros de obra, mas eles têm só 9 anos. Então, tá. Mas eles já vão lá. Última vez nós temos uma pista de skate. Mas eles adoram, eles já gostam de visitar a obra. Se der tudo certo, vamos ver se eles virem engenheiro no futuro. E vai preparando. Mas eu vou apoiá-los aí no que eles quiserem, claro. Sim, muito bom. E quais são os pontos de equilíbrio entre essa governança familiar versus a profissionalização, né? Que vocês trazem um executivo do mercado, né, para atuar. Fala um pouquinho dessa... Porque é um modelo híbrido, né? Nós, desde que a Rocontec iniciou, nós sempre tivemos
assim, uma cabeça muito forte de profissionalização pela nossa formação, né? Tanto minha quanto do Rodrigo, em empresas de capital aberto, com diversos indicadores de performance. Nós assim, montamos uma empresa, estruturamos para prestarmos um serviço de qualidade. E com isso nós sempre colocamos uma parte de profissionalização de uma forma muito contundente. Como o Rodrigo falou, um dos grandes passos nossos, nós tivemos, junto com o Zé Carlos Moreira, essa escola de marketing, um projeto com uma empresa muito inicial chamada Empresa Válida. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma primeira reunião lá, nós éramos por volta de uns 25, a empresa inteira. Eu ia falar menos aí. Nos chamou para um workshop, chegamos lá e a gente só via Gerdau, Bradesco, Fito, o que nós estamos fazendo aqui, né? E começou o workshop, as pessoas se apresentaram e ele perguntou, Mário, me responde uma pergunta, que se a Rocontec parar hoje, o que a sociedade perde? Daí ele complementou, se você não souber responder isso, vá lá e feche a empresa. Então, esse foi o pontapé inicial e faz parte da cultura. Tanto é que a gente fala, uma das estrelas da nossa constelação de valores é foco do cliente, não no cliente. O que gera valor para o cliente, o que gera valor para a sociedade, e a gente não tem objetivo de ter lucro. Tudo que a gente faz, não somos uma ONG, tem lá a remuneração, nossa remuneração de uma forma bastante clara, e a gente acha que essa remuneração só é válida se ela é justa, paga pelo que você gera de valor para o seu cliente e para a sociedade. Eu acho que isso é a base que permeia em toda a companhia. Isso vai bater na remuneração dos nossos executivos, você ter um plano de carreira, na forma que você interrelaciona com seus clientes. E realmente essa é a base que leva a uma profissionalização para você gerar valor para a sociedade, gerar valor para o cliente e ter a justa paga por isso. E, Cássio, fala um pouquinho para mim, assim, né, porque você está numa empresa familiar. Totalmente familiar. Totalmente familiar. Conta um pouquinho, né, da sua experiência, da sua visão, como foi isso, como que você fez para se integrar a essa cultura e você continuar propagando também para toda a sua equipe que você lidera. Perfeito. Não, eu acho que um pouco do que o Mário falou, né? Essa questão da voz ativa. Desde o primeiro dia que eu entrei na empresa, eu já fui, na verdade, até antes de entrar na empresa, porque o Rodrigo, eu nem conhecia o Rodrigo, quando eu fui fazer uma entrevista lá, o Rodrigo já bateu a foto, publicou com o R do meu lado, falando, ó, tá dentro de casa. E aquilo lá, na verdade, é um sentimento de pertencer mesmo. Cada um que entra lá é ter voz ativa, é ter participação. É o que ele falou, todo mundo constrói a Rocontec junto. E quando eu entrei, apesar de ser uma empresa familiar, que eu achava, já trabalhei em outras empresas também familiares, como foi a Iven quando começou, eu achei, pô, vai ser uma empresa que é centralizada, é uma empresa que as pessoas definem entre elas no almoço de fim de semana. E a hora que eu vi na primeira semana, eu falei, cara, não existe nada disso. Parece que dentro da empresa, por mais no bom sentido, não existe família, né? No sentido exatamente da união familiar. Existe a família no sentido do profissionalismo da Rocontec. Porque não se discute nada da casa que está acontecendo, não tem nada em volta com o que está acontecendo no final de semana. São decisões sempre tomadas no colegiado lá, no dia a dia profissional. E cada vez mais eu fui percebendo o quanto realmente a gente é livre para tomar decisões, a gente é livre para fazer escolhas, tem voz ativa. Um exemplo disso, né, desse trabalho que a gente fez na Escola de Marketing, logo que eu entrei, eu tive a oportunidade também de fazer um curso lá para entender essa relação do foco do cliente no B2B. Foi super legal, porque abre muito a cabeça para a gente que veio do mercado, que era incorporação e construção. Você não tem, o B2B tá
tá dentro de casa, então você não tem uma relação externa entre pessoas, né? E a gente sempre acha que é entre empresas, e são pessoas. E aí, dentro da Rocontec, isso fluía muito bem. Eu via como que a gente tratava, a experiência do Mário falando com o cliente, falando, mas a gente sempre brincava, a gente tem que ter intimidade com o cliente. Falando, mas que intimidade é essa? Mas intimidade é isso, é de estar pertencendo, entendendo o valor que a gente gera para ele e não tentando perceber o que a gente precisa do valor e focar no cliente para o que ele está precisando naquele momento. Eu acho que um ponto legal foi, né, a sinergia quando eu entrei, apesar de ser uma empresa familiar, assim, eu me senti dentro de casa muito rápido. O Rodrigo, por incrível que pareça, eu trabalhei 12 anos com o Mário na Gafisa, depois acompanhei no mercado toda a trajetória da Rocontec, dele pessoalmente, e eu não conhecia nenhum dos filhos dele. Nunca conheci o Rodrigo, o Pedro, o Danilo. E assim que eu entrei lá, que eu fui trabalhar com o Rodrigo, cara, foi muito rápido assim a sinergia. O senso de pertencer mesmo à família, mas a família Rocontec, não a família Rocha. Então isso deixa a gente muito à vontade e isso que fez com que acho que eu conseguisse explorar o meu melhor, né, no senso, porque a gente é desafiado todo dia, então isso faz com que você cresça profissionalmente e faz com que a empresa cresça também, né? Muito legal isso que você está falando, né, senso de pertencimento. Então essa me parece, né, de tudo que eu escutei aqui, uma característica que foi muito forte, né, nesse modelo híbrido. Na verdade, não é só nisso, né? Todas as pessoas, eu sempre falo isso nos meus programas de liderança, elas têm 3 necessidades. O ser humano tem 3 necessidades: se sentir visto, ouvido e respeitado, né? E aí, exatamente foi esse o sentimento que você teve, né? Porque realmente, quando é um modelo assim, híbrido, em que é um modelo familiar, em que fica um negócio mais fechado num clã ali, eu entendi, eu senti isso que você falou, já vi isso. Estou dizendo, eu já vi isso em outras empresas. É como se você se sentisse de fora, né? É como se tivesse uma conversa e você falasse, mas eu não estou a par disso. Então você não se sente pertencente, né? Então essa acho que é uma característica que é muito forte de vocês, né? Esse senso de pertencimento. E aí, só um ponto também que eu acho legal, a gente fala muito isso. Eu ouvi isso quando eu entrei e hoje eu entendo isso, né? A gente sempre falava, não interessa o quanto as pessoas tecnicamente são capazes para a gente contratar para a Rocontec. A gente só dá para contratar aquela pessoa que a gente consegue ir almoçar com a pessoa. Eu falei, mas o que é isso, né? Eu entendi hoje, porque assim, tem que ser pessoas que compartilham dos mesmos valores, dos mesmos comportamentos. Dos mesmos comportamentos, que no dia a dia é saudável essa relação. Então hoje a empresa, assim, o dia a dia nosso, assim, é repleto de brincadeira, descontração, ao mesmo tempo é sério pra caramba, é profissional. Sim. Então é um negócio bacana, né? Essa transição, e o híbrido acho que faz parte disso. Não tem ninguém focado só em levar vantagem, ganhar dinheiro. Tá todo mundo focado no bem comum da empresa, da Rocontec. E numa família Rocontec, como você falou, não família Rocha, né? E acho também, complementando, tem uma parte também de meritocracia também, né? Bem importante dentro da empresa. Então a gente tem os KPIs de metas, de premiação. Então acho que tudo isso faz com que as pessoas, a gente consiga entender esse reconhecimento que eles precisam ter, a gente consegue enxergar o que eles realizaram. Então acho que isso é uma das coisas que fazem com que eles consigam crescer dentro da empresa cada vez mais conforme eles vão se entregando para a empresa. Isso é uma coisa bem importante. Muito bom. E eu queria agora que vocês compartilhassem comigo um pouquinho qual foi assim um desafio que vocês enfrentaram nesse programa de sucessão, né? Qual foi um desafio que vocês enfrentaram e que vocês poderiam dar uma dica para quem está nos ouvindo, assim, né? Como superar esse desafio? Uma lição aprendida. Eu diria assim que um dos grandes desafios foi a capacitação em face do crescimento muito rápido que nós tivemos, né? Então, você não conseguia resolver dentro da companhia o pipeline de sucessão. Tivemos que buscar gente no mercado, adaptar cultura. Eu acho que esse foi um grande desafio. A pandemia, a nossa atividade tem um ponto que é o isolamento geográfico, né, dos canteiros de obra. Então a pandemia, esse isolamento para a transmissão da cultura, você gerando novos polos de obra,
impedido de juntar as pessoas, compartilhar reuniões e tal. Então, eu vejo hoje assim o momento mais difícil da companhia nesse aspecto de sucessão, de preparar as pessoas, foi a pandemia. Foi um momento de isolamento daquilo que nós tínhamos mais forte, que era a cultura. E a gente crescia sem a possibilidade de levar a cultura na medida que fazia necessário. Com isso, a capacitação também foi prejudicada. Então, tanto é que, após o término da pandemia, nós tivemos, assim, e temos até um investimento muito grande para permear e voltar a ter uma cultura ali, como a gente fala, no chão de fábrica, né? E não estratificada dentro de um grupo pequeno. E falando assim um pouquinho de sucessão entre pai e filho, Rodrigo, assim, a gente estava até conversando ali fora, né? Algumas regras são importantes terem clareza, né? Existiu uma clareza nessas regras, assim. Como você disse, a coisa foi fluindo, né? Talvez vocês nem documentaram tanto essas regras, esses acordos, né? Mas agora, olhando para trás, se você pudesse dar alguma dica para uma empresa que quer começar a criar um programa de sucessão, assim, de pai para filho e tudo, quais são algumas regras que você considera, assim, importantes? Perfeito. Eu acho que quando a gente começou a Rocontec, né, eu e meu pai, realmente a gente começou muito no coração. Então. E eu acho que, assim, o que eu percebi que é muito importante, realmente a gente acabou não fazendo, é um acordo de sócio. Não que a gente tenha problema hoje, sim, mas eu acho que é muito legal você já sair com isso definido com os seus sócios. Então, para mim, até quando a gente estava, para você ter ideia, a Rocontec está fazendo acordo de sócio hoje, então a gente nunca fez isso. E é uma coisa importante, claro que se coloca desde dividendos, retiradas de dinheiro da empresa, e tudo, né? Você consegue colocar realmente todas as responsabilidades. Também, né? Então, acho que isso é uma coisa primordial que a gente acabou não fazendo, não que tenha gerado algum prejuízo para nós, acho que não gerou nenhum, mas acho que é importante. No nosso caso da Rocontec, a gente começou também a colocar a governança muito próxima, contratamos uma empresa para fazer esse trabalho com a gente, então foi muito legal a gente realmente começar a entender que a gente tem cada hora um chapéu dentro da empresa. Então, um momento eu tenho o chapéu de filho do Mário, um momento eu tenho o chapéu lá de colaborador da Rocontec, um momento eu tenho o chapéu de sócio, e é muito difícil, às vezes, a gente conseguir separar essas três coisas, né? E eu fui aprendendo muito até nos últimos anos, estudando mais, tendo mais a governança junto dentro da empresa, acho que foi um diferencial importante para a gente poder realmente não misturar tudo isso que realmente acaba não dando certo. Legal. Eu acho que isso seriam umas dicas importantes e que eu não tive lá atrás no início. E eu acho, só se eu puder completar, sim, eu que sou a parte híbrida do negócio, né? Isso, eu ia te perguntar também. Eu acho que o legal é assim também. Eu acho que apesar da empresa ser familiar e ter, além do pai, ter os 3 irmãos, eu acho que para ter sucesso um modelo híbrido, assim, não tem que ter a voz ativa pelo sobrenome, entendeu? Tem que ter a voz ativa pela sua função. E ela tem que ser discutida em qualquer nível. Então, quando eu entrei, indiferente de qualquer um dos irmãos ser diretor, o Rodrigo era diretor, era meu líder, assim, quando a gente estava em discussão sobre alguma coisa profissional da empresa, ela tem o mesmo nível, todas as vozes. Não é porque eu sou filho do dono que a minha voz você vai aceitar. Então, assim, tem que ser realmente um trabalho que essa hierarquia não seja simplesmente pelo sobrenome, né? Hoje a gente já tem um conselho que a gente criou nosso interno, o Cássio até participa, né, das reuniões do conselho, o Borg também. Então a gente tem algumas pessoas que participam para algumas decisões estratégicas da empresa tomar junto com a gente. Então acho que isso é bem legal, né? Acho que faz com que vocês fazem parte do todo, né? Então tá muito claro para mim o seguinte, independente de ter o sobrenome Rocha ou não, todo mundo é igual ali, né? E eu acho que essa pode ser uma grande dica para a gente deixar para as pessoas, né? E eu hoje pude perceber, em todas as entrevistas que eu conduzi, que realmente essa característica ficou visível para mim nos 3 cases. Ou seja, senso de pertencimento, né? Não ter privilégios,
todos são tratados iguais, independente de ser filho, neto, independente de ser um executivo do mercado. Então, acho que o segredo está muito aí, né? Eu acho que isso é um ponto que faz parte da nossa cultura, é o respeito ao ser humano, às pessoas, independente da função, do cargo. Nós temos um respeito muito grande, isso é uma coisa que a gente cobra das pessoas, e a gente leva isso de uma forma muito incisiva. A gente brinca lá que a gente não tem portas abertas, porque ninguém tem sala, nós sentamos todos juntos, cada um com a sua mesa, tem um status diferenciado dentro da companhia. Existe uma informalidade disciplinada, assim, da palavra que você usou, de respeito, é muito grande, e uma preocupação muito grande com a capacitação. Então, hoje nós temos, por exemplo, um curso em company no INSPER para 41 lideranças, um curso de pós-graduação completo, né, de 2 anos, né? Sim. A gente, até 70% dos cursos, para quem tem mais de 2 anos de companhia, a gente estuda para todos os funcionários. Nós temos um plano de formação, nós temos por volta de 220 engenheiros. Hoje, 50%, embora uma empresa jovem com 13 anos, 50% dessa engenharia começou como estagiário ou trainee dentro da empresa. Essa preocupação genuína com pessoas. Nós temos uma diretora de RH, que a gente chama lá de talentos dentro da empresa, super respeitada no mercado, que faz uma grande assim, diferença. Temos dentro desse reconhecimento um plano de bônus ganha-ganha, com muita transparência, onde a gente mostra exatamente qual o resultado da companhia, de onde veio, para onde aquele dinheiro está indo, onde a gente mostra que a gente deixa o dinheiro dentro da empresa, reaplica e para capacitar e crescimento da companhia. Essa transparência, eu acho que é importante, não só para os diretores como o Cássio hoje, que é sócio e tal, mas isso é aberto para a empresa inteira. E eles montam com a gente, né? Exatamente. A gente faz um SWOT em dezembro, onde a empresa toda participa. Todos participam. E dentro disso a gente constrói o planejamento estratégico, leva de volta, olha, que saiu do SWOT foi isso. Então essas são as ameaças, estão combatendo essas oportunidades, que a gente cruza os pontos fortes com oportunidades, vamos aproveitar sim. Temos esse ponto fraco e tem essa ameaça, temos que nos preparar para isso. Então, as pessoas participam do planejamento estratégico. Isso leva um tempo, tem um investimento, mas depois da implantação, está todo mundo comprometido, porque todos participaram. Talvez seja um dos grandes pontos dentro da nossa cultura e um diferencial, uma coisa que faz a diferença, e vem esse senso de pertencer, que bem colocado pelo Cássio, é a forma transparente e a forma genuína de preocupação com as pessoas. Isso é presente. Dentro do plano de bônus, nós temos 4 pilares, dentro que é cumprimento dos prazos, cumprimento dos custos, cumprimento da qualidade e formação de gente. Daí tem um projeto individual. Não adianta a pessoa entregar tudo se ele não formar pessoas. Então, isso fica bem claro na meta de todo mundo dentro da empresa. Ela é feita a meta da companhia, é um dos pilares, é formação de gente. Isso é incrível, parabéns por essa visão, infelizmente não é, né, a grande maioria. Eu sempre digo que a área de recursos humanos tem que estar abaixo do CEO, né? Porque tem uma frase do Simon, que ele é um palestrante americano, que ele diz isso, né? 100% dos clientes são pessoas,
100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? E o negócio é feito de pessoas. Então, muito bom, muito legal que tem esse pilar, né? Você vê que não é só o pilar prazo, custo, qualidade, mas sim esse de desenvolvimento humano e que vocês também desdobram, né? Em planos de sucessão, em todas as hierarquias, né? Muito bacana, muito legal. Estamos chegando então ao final do nosso talk. Queria agradecer a participação de vocês, muito obrigada. E queria convidar vocês a seguir as nossas redes para acompanhar todos os episódios. Obrigada.